How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap. An offense is the bait of Satan. The bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, his promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Lição 7, você está pronto? Evangelho de Lucas, capítulo 22, por favor. Eu aqui já achei. Deixa eu ler para você uma passagem de Hebreus aqui no capítulo 12, na Nova Tradução Viva. Paulo escreve, ele aqui é Deus, Deus faz outra promessa. Ele diz, mais uma vez, eu abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. Isso quer dizer que as coisas na terra serão abaladas para que apenas as coisas eternas permaneçam. Quantos sabem que Deus gosta de abalar? Quantos sabem disso? Posso ver sua mão? O que o abalo faz? 5 coisas. Número 1, traz tudo que está sendo abalado para mais perto da sua fundação. Número 2, ele remove o que está morto. Certo? Número 3, ele colhe o que está maduro. Número 4, ele desperta. E número 5, ele unifica ou mistura para que não possam mais ser separados. Interessante, não? Agora eu quero mostrar um exemplo aqui. Outro texto de Simão Pedro. Você está em Lucas capítulo 22. Eu quero ver o verso 21, por favor. Vamos ler do verso 20. Da mesma forma, Jesus também tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Agora, verso 21, leiam com cuidado. Mas eis que a mão do meu traidor está comigo à mesa. E em verdade, o Filho do Homem vai aonde está determinado, mas ai daquele homem pelo qual ele é traído. Olhe para mim, por favor. Esta é a última ceia. Ele está servindo a comunhão. Ele lavou os pés. E então, podemos dizer assim, ele lança uma bomba. Ok? Porque aqui estão os caras que têm sido os mais próximos dele pelos últimos 3 anos e meio. E ele olha para todos eles e diz, um de vocês vai me trair. Você consegue imaginar os sentimentos naquela sala? Você consegue imaginar? Sabe, o apetite se foi. O ar ficou pesado. Todos estáticos em silêncio por um momento. Eles nem sabiam como responder. Eles o tinham visto curar os enfermos, levantar os mortos, alimentá-los com alguns pães. Eles o viram ensinar as coisas mais profundas que alguém já ensinou. Eles sabem que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e ainda assim ele olha e diz, um de vocês vai me trair. Depois daquele momento de silêncio, agora eles começam a se perguntar, vejam o verso 23. Então começaram a se perguntar entre eles, qual deles seria o que faria esta coisa? Eles começaram a se perguntar entre eles, quem pode fazer isso? Quem poderia trair o Senhor? Mas a questão é, o questionamento entre eles não vinha em conformidade com o motivo puro. Porque veja o verso seguinte. Veja o verso 24. Então havia também uma disputa entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Agora olhe para mim. Jesus solta a bomba. Ficam todos em silêncio. E então começam a dizer, quem faria isso? E aquela conversa de quem faria isso se transforma em quem é o maior. Agora eu vou dizer como é que a conversa acabou em quem é o maior. Começaram dizendo quem faria isso? Sabe, eles estavam realmente preocupados. Quem de nós seria capaz de fazer isso? E então, de repente, começaram bem, não seria eu? Certamente eu não faria.
Porque eu tenho sido fiel, eu fiz isso e aquilo. E o outro vem, eu também fiz isso e fiz aquilo. E eu vou dizer a você quem é que falava mais alto naquele grupo. Adivinha? Pedro. Sabe, ele olhou para todo mundo e disse, ei, cara, espera aí, vamos falar disso. Não seria eu. Porque fui eu, sabem, que teve a revelação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E eles olharam para ele com aqueles olhos de metralhadora, sabem? Ei, vamos lá! Ei, vocês sabem que eu era um dos 3 que estava no Monte da Transfiguração, vamos lá! E fui eu que me ofereci para construir os tabernáculos. E caras, deixa eu lembrar uma coisa, enquanto vocês estavam tremendo de medo no barco, eu andei sobre a água. Agora vamos! Então, sabem, ele tinha personalidade. A personalidade de, vocês entendem, era ele que ditava, certo? Era ele que dominava. Então ele domina a conversa. E ele tem contexto para provar, mas sabem, ouçam, a vida dele, vemos agora, não vinha sendo fundamentada no conhecimento revelado de Deus, porque a Bíblia diz que devemos estar arraigados no amor de Deus. Ela estava edificada nas suas experiências passadas e na sua personalidade. Estão comigo? Então Jesus imediatamente diz no verso 25, Jesus não conseguiu ficar ouvindo aquilo, ele teve que interromper a conversa e disse, ei caras, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então imediatamente ele disse, caras, suas motivações estão erradas. Imagine esses caras. Ele diz que ele está prestes a ser traído e ouçam. A partir disso, discutem quem é o maior. Parecia um monte de crianças, certo? Então Jesus tem... Sabe, ele tem que sair do assunto eu vou ser traído e entrar de novo no assunto de humildade e servidão. Certo? Mas o que é impressionante, veja o verso 31. E o Senhor disse, Simão, Simão, não é interessante que ele não chame ele de Pedro agora? Estão vendo? Simão, Simão, ele disse, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Agora, amigos, o que deu a Satanás permissão para pedir por Pedro? Vamos, digam. Digam. Orgulho. Sabe, amigos, deixa eu dizer isso. A Bíblia diz que os anjos das trevas estão acorrentados nas trevas. Eles só podem operar no reino das trevas. É por isso que a confissão é tão poderosa. Porque o que você traz à luz vem para o domínio da luz. O que você mantém guardado no escuro está no domínio das trevas. É por isso que o inimigo sempre vai para sua mente. Ele quer... O que são fortalezas? Fortalezas são pensamentos. Cada pensamento é como um tijolo. E se ele construir uma casa, pode construir um lugar e habitar. Pessoas possuídas por demônios são pessoas que passaram por pensamentos na vida, que desenvolveram um lugar para Satanás habitar, para poderes demoníacos habitarem. O orgulho atrai o inimigo, como o amor atrai o Espírito Santo. Então agora Satanás tem permissão. Ele pediu para peneirar Pedro como trigo. A palavra peneirar, no verso 31 aí, é da palavra grega S-I-N-I-A-Z-O. Ouçam isso. Significa peneirar, sacudir numa peneira, figurativamente por agitação interna, testar a fé de alguém até o seu limite. Então Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E Jesus continua no verso 32, eu, porém, roguei por ti. Agora veja a oração de Jesus, para que tua fé não desfaleça.
e para que quando você retornar a mim, fortaleça seus irmãos. Agora, hoje, muita gente diria, caras, Satanás quer peneirar o irmão Simão, temos que orar e amarrar o diabo agora. Mas ainda assim, Jesus não orou para o diabo ser amarrado. Ao invés disso, Jesus orou para a fé dele não desfalecer. Por quê? Porque Jesus sabe que nesse momento Pedro não tem o que é necessário para fortalecer os irmãos. Ele tem conhecimento revelado, mas a sua confiança foi edificada em sua personalidade e ele tem a força dele, não no Senhor. Então Jesus disse, eu vou permitir que você passe por isso, sendo sacudido até o limite, para te tirar dos mortos, para te livrar das trevas e tudo aquilo que te impede de ser um líder forte. Estão comigo? Agora, Pedro é muito, muito corajoso na sua alma. Porque sabemos que depois que Jesus diz, um de vocês vai me trair, em outro evangelho, vemos que Jesus se levanta e diz, Senhor, se todos te traírem, fugirem da tua presença, porque Jesus disse que fugiriam da presença dele, ele disse, eu não. Ele disse, eu morreria. E ele disse com tanta ousadia, e o resto ficou, é isso mesmo, é isso mesmo. E Jesus olha para trás para Pedro, sabe, ele nem pestanejou. Jesus olha e diz, é? Ele disse, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, não, eu morro antes de te negar. Jesus disse, ok. Então vamos para o Getsemane. E no Getsemane a Bíblia diz que a alma de Jesus estava triste a ponto de morte. E então o que ele faz? Por 3 horas Jesus ora. Sabe o que é impressionante? É que no Evangelho de Lucas encontramos que Pedro, Tiago e João, que eram próximos de Jesus, as suas almas também estavam tristes, porque sabe o que está acontecendo? Suas almas estavam em conflito pelo que ia acontecer. Jesus ora, eles dormem. E Jesus diz a eles, não conseguem vigiar por 1 hora? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse, Pedro, você está pronto, você disse que morreria. Mas a carne é fraca, você deve trazê-la à servidão, mas ele não fez. Então a coisa toda foi que ele estava operando por uma força pessoal, uma força da alma. Agora, muita gente diz que Pedro foi um covarde. Estão comigo? Por quê? Porque ele negou o Senhor 3 vezes na frente de uma serva. Não foi isso? Quando olhamos para Pedro, dizemos, ok, ele fala muito, mas negou Jesus diante de uma serva, não é? Mas eu posso dizer algo? Quantos covardes vocês conhecem que quando estão diante de um exército completamente armado, tomam uma espada das 2 únicas que tinham e, ouçam isso, e ataca o braço direito do chefe do exército e tenta cortar sua cabeça, mas erra e corta a orelha? Eu não acho que muitos covardes fariam isso. Mas a força dele vinha da alma. Amigos, deixa eu dizer isso. Há pessoas que têm almas fortes e outros que têm espíritos fortes. Se você ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, eu acho que verso 80, eu nunca vou esquecer, eu estava num avião voltando de um país do outro lado do oceano e dizia, e a criança crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até o dia da sua manifestação, era João Batista. E a expressão fortalecia-se no espírito pulou da página para os meus olhos. Eu pensei, uau! Há uma força que Deus quer que carreguemos no espírito. E eu comecei a pensar, há pessoas que têm almas fortes e pessoas com espíritos fortes. Qual a diferença? A única forma de dizer a diferença é quando a pressão vem. Porque a pessoa no espírito reagirá corretamente, mas a forte na alma vai fazer algo almático, orgulhoso ou coisa assim. Errado. A pressão revelará de onde vem. Estão comigo? Eu disse, estão comigo? Jesus disse, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu quero que você veja Judas e Simão, ok? Eu quero que vocês vejam a diferença entre esses dois. Sou um pouco desolador para Pedro agora, mas veja, vamos olhar para Simão Pedro e vamos olhar para Judas. Eles têm algumas coisas similares. Número 1, ambos permaneceram até o fim. Se você lembrar, em João capítulo 6, muitos discípulos foram embora, mas Pedro ficou e Judas também ficou. Ambos basicamente negaram a Jesus, cada um à sua forma, ok? Mas é aí onde acabam as similaridades.
Os dois tiveram diferenças fundamentais, certo? Judas basicamente tinha sua própria intenção andando com Jesus. Se você olhar o que ele dizia em todos os evangelhos, vai achar coisas interessantes. Judas disse: "O que você está disposto a me dar se eu?" Então ele baseava tudo nele mesmo. Ele mentiu e tentou tirar vantagem em Mateus 26. Ele também tirou dinheiro da bolsa, não foi? Agora, a questão é que ambos, depois que Pedro negou e Judas traiu, ambos lamentaram pelo que fizeram. Mas Judas não tinha a fundação que Pedro tinha. Porque ouçam isso. Mateus 27, de 3 a 5, eu vou ler para você, você não precisa abrir por causa do tempo. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Agora, veja bem isso aqui. Vendo que Jesus fora condenado, primeiro, eu realmente acredito que Judas realmente acreditava que de alguma forma Jesus ia escapar. Ok? E ele ia escapar e Judas ganharia as 30 moedas de prata. Estão comigo? Vê as motivações? Mas quando ele viu que Jesus foi condenado, Judas foi tocado de remorso. Repita, remorso. Então ele lamentou, mas não foi o lamento divino, e sim um lamento mundano. E ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." E disseram: "Que nos importa? Isso é contigo." Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Agora, note a declaração. Ele disse ao sacerdote: "Pequei, traindo sangue inocente." Se Judas tivesse conhecido Jesus como Simão Pedro, ele nunca teria dito: "Eu traí sangue inocente." Ele teria percebido, ouçam, que ele traiu o Senhor, o Cristo. Agora, ouçam, o simples fato de Pedro saber quem ele era o fez continuar. Era uma fundação. Judas nunca teve esse conhecimento revelado de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Judas, ele era um homem inocente. Se a revelação estivesse em Judas de quem ele realmente era, ele teria voltado e pedido misericórdia. Por isso que Saul nunca pediu misericórdia. Saul disse: "Samuel, adore comigo porque você está me embaraçando na frente dos outros." Ele ainda estava interessado em estar embaraçado, ou seja, ele lamentava focado em si mesmo. Davi, no entanto, disse: "Eu pequei contra ti, Senhor, então eu me prostro pela tua misericórdia." Porque Davi tinha tido a revelação de quem Deus era. Saul não. Pedro teve a revelação de quem Jesus era. Judas não. Qual a diferença? Pedro era faminto, Judas não era. Judas estava naquilo por suas motivações, seus próprios motivos egoístas. Pedro tinha fome dele. Quando Pedro viu Jesus pela primeira vez, disse: "Afasta-te de mim, sou homem de pecado." Ele o viu por quem ele era. Foi revelado a ele quem ele era. É por isso, amigos, eu vou ser bem honesto aqui. Eu posso ir para igreja após igreja após igreja, e então eu volto anos depois, e então aquela pessoa foi embora, não estão mais na igreja, não servem mais a Deus. Então eu olho para outro, e ele passa por uma batalha após outra batalha, mas permanece firme ali. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Quando você tem essa revelação, Jesus disse, ouçam, "Sobre essa rocha edificarei a minha igreja." Essa rocha fala de estabilidade. E aquele que crê não age apressadamente. Vêem isso? Então agora vejam isso. Se formos para Marcos capítulo 4, versos 16 e 17 de novo, não precisa ir, eu vou ler. Eu vou ler a parábola de novo. "Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos." Outra vez, qual é a raiz da fundação? O conhecimento revelado. Repita, conhecimento revelado. "Sendo antes de pouca duração, eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se ofendem." Em que devemos estar enraizados no amor de Deus. Amém? Agora, ouçam com atenção. Não podemos entregar nossa vida por alguém em quem não confiamos. Não é verdade? Nós temos que ter uma revelação de quem Ele é, e quando entendemos quem Ele é, percebemos que Ele é amor.
E quando sabemos que Ele é amor, podemos confiar nele. Amigos, eu tive que lidar com esse assunto uma vez, eu pensei nisso, sabe? Eu pensei como o diabo conseguiu fazer Eva se virar contra Deus. Pense nisso. Ela está vivendo no jardim e a presença dele está bem ali. Ela nunca foi abusada por um chefe, um marido ou um pai. Ela vive numa sociedade perfeita. Como o diabo a fez se virar contra Deus? Já pensou nisso? Sabe, você já pensou nisso? Coloque seu marcador aí em Lucas e vá para Gênesis capítulo 3, vamos ver. Gênesis capítulo 3. Vá para o capítulo 2, verso 16 para vermos a ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então, leia de novo o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode observar a ênfase dessa ordem? A ênfase é: você pode comer de toda a árvore no jardim. A exceção é: exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ênfase é: veja tudo que você pode comer. Estão vendo? Mas Deus não quer robôs, Deus quer pessoas que escolham amá-lo e obedecê-lo, certo? Então ele diz: exceto aquela árvore. Correto? Agora veja o que acontece, veja o capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ei, olhe para mim. A serpente vem e a primeira coisa que ela diz a ela é: então, você não pode comer de toda a árvore, pode? Então o que ele está fazendo? Ele tira os olhos dela de tudo que ela pode comer, só para olhar o que não pode comer. Então ele ignora a generosidade, a ênfase e põe os olhos na exceção. Então ela responde a ele, mas eu tenho certeza que quando ela respondeu, um pensamento passou pela sua mente: ei, peraí. Porque ela não estava esperando aquele fruto e ela diz: peraí, esse é um fruto bom? E vai me tornar sábia? E é desejável aos meus olhos? E ela fica julgando aquele fruto e diz: peraí, esse é um fruto bom? Peraí, esse fruto não é bom? Ele estava escondendo algo bom de mim. E se ele estava escondendo algo bom de mim, o que mais ele está escondendo de mim? Então rapidamente o inimigo entra e diz: ei, você não vai morrer? E ela diz: rapaz, isso é bom, vai me tornar sábia. Ele está escondendo algo de mim. O que o inimigo está fazendo? Ouçam. Ele está pervertendo o caráter de Deus aos olhos dela. Ele está fazendo Deus parecer agora como alguém que tira, ao invés do doador que ele é. Assim que ele conseguiu perverter o caráter de Deus aos olhos dela, ela se virou contra ele. Você já se perguntou por que no Novo Testamento Tiago disse: não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança ou sombra de variação? O que Tiago está dizendo é: não há nada bom para você fora da vontade de Deus. Não seja enganado como Eva foi. Não há nada de bom para você fora da perfeita vontade dele. Pode parecer bom, pode ser interessante, pode ser isso, isso e aquilo, mas não é. Não seja enganado. Estão entendendo? É isso que torna uma pessoa uma presa fácil para a ofensa. Estão comigo? Judas nunca teve o caráter de Jesus diante dos seus olhos. Pedro, por outro lado, sabia quem ele era. E essa foi a fundação que evitou que ele fosse sacudido até além do seu limite. Sabe, amigos, deixa eu dizer algo. Pedro estava prestes a desistir. Sabe quando Paulo fala das pressões que vieram contra ele na Ásia, que ele diz que desprezou até a vida? Vocês sabem, vocês percebem, amigos, que a palavra tribulação na verdade quer dizer algo que traz pressão até a alma. Isso que sacudiu Pedro foi tão violento que parecia que não havia mais nada a fazer. Ele desistiu, amigos. Se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 7,
Ouça o que o anjo disse, mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Pedro desistiu, amigos. Estão vendo? Ele pensa, acabou. Mas ainda assim, agora ouçam. O que foi que o trouxe de volta? O conhecimento revelado de quem ele era. Foi por isso que Jesus pôde olhar para ele e dizer, certo, Pedro, você me ama? Lembra João capítulo 20? Você me ama, sabe qual a palavra grega que ele usa aí? É agapeo, que significa o amor de Deus que entrega a sua vida. Jesus diz, Pedro, você me ama o suficiente para entregar sua vida? E ele pergunta de novo, vá lá, João 21, verso 15. Então depois de terem comido, isso foi depois da ressurreição, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me? Essa palavra ama é agape. Mais do que os outros. Note que ele disse mais que os outros. Repita, mais que os outros. Então, sabe de quem ele está falando? Ele não está falando dos peixes. Ele está falando dos discípulos, porque há pouco eles discutiam sobre quem é o maior. Então Jesus, ok, você me ama a ponto de entregar sua vida mais do que esses outros caras? Vê isso? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas sabe, a palavra amor que Pedro usa não é agape. É filéu, te amo afetuosamente, mas não, eu não tenho amor suficiente para entregar minha vida porque eu já provei isso. Estão vendo? Estão vendo? Jesus disse, apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele usa a palavra agape de novo, amo o suficiente para entregar sua vida por mim? Ele respondeu, Senhor, eu te amo afetuosamente, filéu. Ou seja, eu não tenho o amor necessário para entregar a minha vida. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Ele disse a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas, e agora a palavra ama que Jesus usa é filéu. Você me ama afetuosamente? E Pedro se entristeceu porque ele disse a terceira vez, tu me amas. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo afetuosamente, filéu. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. O que acontece, amigos? Ele foi abalado no seu núcleo. Pedro agora não se gaba mais das suas habilidades. Ele diz, Jesus, não há nada escondido de você, eu sei. Eu sei que eu não tenho amor para entregar a minha vida. Eu sei que eu te amo afetuosamente. E sabe, Jesus disse, foi isso que eu vi em você, Pedro. Você vai alimentar minhas ovelhas. E então ele diz a ele, chegará um dia que vão te levar aonde você não quer ir. E era com esse tipo de morte que Pedro glorificaria Jesus. E a história da igreja mostra que Pedro, quando ele foi ser crucificado, olhou para o homem e disse, eu não sou digno de morrer a morte do meu Senhor. Então os romanos viraram a cruz de cabeça para baixo e as suas entranhas saíram pela garganta e assim ele glorificou ao Senhor. Ele agora tinha o amor necessário para entregar sua vida. Não era na sua própria força. Ele foi abalado em sua fundação e dessa fundação o Senhor edificou a vida dele. É o que Deus deseja fazer com você. Se você está andando na sua própria habilidade e a sua confiança não está nele, Deus diz, eu sei como abalar para te pôr no lugar onde você confia totalmente em mim. E quando você tiver essa fundação, Jesus diz, você não será ofendido.